Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Marta Moitinho Oliveira. São José Almeida. David Santiago, ora viva, bem-vindos ao primeiro Poder Público de 2025, desta feita comigo a servir de anfitrião e com a diretora adjunta do Público, Marta Moitinho Oliveira, como convidada. E ao contrário do Banco de Portugal, não só não iremos recusar, como iremos assumir todas as despesas no que ao comentário político diz respeito. Mas antes de irmos à polémica da última semana, relacionada com o vencimento de Hélder Rosalino, que antes de ser secretário-geral do Governo já deixara de o ser, pergunto sobre as mensagens de Ano Novo do Presidente da República e do Primeiro-Ministro. Marta, ambos falaram em crescimento económico como um fator decisivo para garantir a sobrevivência do Estado Social e combater as desigualdades. Visto um Primeiro-Ministro e um Presidente da República alinhados, ou pelo contrário, quando Marcelo pede a Montenegro bom senso e cooperação estratégica, está a dar mostras, ou está a mostrar que existe uma relação desalinhada entre Belém e São Bento? Pareceram-me, no que toca à questão da economia, bastante alinhados, porque o Primeiro-Ministro elege a expressão investimento como a mais importante e decisiva para 2025, e o Presidente da República retoma aquele tema que lhe é bastante querido, que é o do PRR, e é a única altura da mensagem de Ano Novo em que o Presidente introduz uma conta que nos serve de baliza para vermos o estado das coisas, que é quando ele se refere ao dinheiro que já foi executado até agora, e agora teremos um período relativamente semelhante para executar muito mais, e portanto o que ele está ali a querer dizer é que existe pressa para resolver isso. Por acaso eu até teria interesse em perceber que resultados é que obteve aquele grupo de trabalho que foi anunciado a uma dada altura pelo Presidente da República, uma task force que foi anunciada como pompa e circunstância, como para vigiar o PRR, porque nunca soube exatamente que resultados é que teve e que avaliações é que esses especialistas e esses peritos da task force... sobrepunha um bocadinho àquela que é a comissão que é coordenada pelo Pedro Dominguinhos, não é? Sim. Nunca chegámos exatamente a saber, mas quer dizer, o que me leva a crer que os avisos que essa comissão terá dado ou os diagnósticos que vai fazendo são muito maus, porque o Presidente da República não deixa de falar sobre o tema e não deixa de falar sempre dele da mesma forma, impondo alguma urgência ao Governo, tanto ao de Costa antes como agora ao de Montenegro, relativamente ao PRR. Houve outra questão em que me pareceu que eles estavam alinhados quando o Presidente da República na mensagem diz a dada altura que é preciso a economia crescer para pagar melhor, para distribuir salários, para reduzir a pobreza. E a ordem com que isto é dito não é indiferente. A ordem com que isto é dito é preciso a economia crescer para depois distribuir rendimentos, para depois reduzir a pobreza. É uma ordem que é normalmente escolhida e tendo preferência à direita, no campo ideológico mais à direita, porque à esquerda, não é que a esquerda não quer que a economia cresça, não é isso, mas mete normalmente um pouco mais a tónica, quando fala na ordem das coisas, mais a tónica na questão da distribuição de rendimentos e na redução da desigualdade. E a direita tenta sempre frisar que é preciso que a economia cresça. Só é possível se a economia crescer, não é? Exato, só é possível se a economia cresça, e isso ajuda por vezes até a justificar medidas como, por exemplo, a descida do IRC no argumentário mais à direita. Relativamente à questão do bom senso e a que Marcelo se referiu. Da cooperação estratégica, E da cooperação estratégica. Ele voltou a este tema, não é? Ele voltou a este tema, mas ele, quando fala no Orçamento do Estado, ele acaba por alargar um bocadinho o aviso a todos os outros partidos, porque há uma altura em que ele fala da cooperação estratégica com o Primeiro-Ministro, mas há uma altura em que ele fala tem que haver previsibilidade, estabilidade e bom senso no Orçamento do Estado, como aconteceu no de 2024 e no de 25. E isso acaba por ser um recado para todos. Portanto, eu também não acho que aí o Presidente da República esteja completamente desalinhado. Acho que ele até foi um bocado mais suave para Montenegro do que foi antes, quando falou agora durante a sessão de Boas Festas, quando falou pela primeira vez da necessidade de haver uma cooperação estratégica mais efetiva, mas ao incluir outros atores políticos aqui, na parte em que ele refere à aprovação das leis do orçamento,
ele acaba por distribuir um bocadinho o recado pelas Mas aldeias, ele faz digamos um acrescento, assim. não é? É isso, ele é faz isso. um acrescento. Ele primeiro diz uma ideia, depois Exato, e ele também quando na acrescenta, questão. sim, ele quando acrescenta, mas acaba por tornar a mensagem um bocadinho mais dispersa por todos, digamos assim. Tanto é que o líder do PS acabou por ser questionado sobre isso ainda ontem na reação e acabou por dizer que não é ao líder da oposição que cabe fazer esse papel inicial de se moldar ao governo. São José, o Presidente voltou também a deixar recados sobre a política de imigração do Governo, lembrando que ser português é ser universal. É justo assumir que, quando se trata de política migratória, o Presidente privilegia uma visão humanista e o Primeiro-Ministro uma lógica de securitização da imigração? Vamos lá por partes. Eu quero começar por dizer que gostei muito da mensagem do Presidente da República. Ontem ouvi muitas críticas nas várias televisões, que isto parecia pouquinho, que era muito genérico. Eu acho que é uma mensagem institucional que começa muito bem a alertar o país para os riscos internacionais que se vivem e para o não isolamento em que a União Europeia se pode deixar ficar face a novas políticas impressas por Trump nos Estados Unidos, a nível comercial e outros, defesa, etc. Foi muito importante essa primeira parte. Sobre o país, acho que ele fez um verdadeiro discurso institucional, não falando de casos e casinhos, frisando a importância da convergência e da solidariedade institucional, em termos que eu acho que são pacíficos com o governo. Não vejo que fosse crítico, é um apelo a que haja mais convergência. Também não acredito que vá haver mais, mas ele pelo menos faz esse apelo. Concordo que há ali um apelo também para a oposição em relação ao Orçamento de Estado, concordo com o que a Marta disse, porque eu creio que Marcelo Rebelo de Sousa gostaria de tudo menos sair da Presidência da República com um país sem orçamento, não é? Viver de duodécimos. E esse risco existe no próximo orçamento. Portanto, vejo, como a Marta disse, um apelo a que haja um real empenho e uma disponibilidade para ajudar até fazer esse consenso, de modo a que haja orçamento. E depois fez outra coisa que eu acho muito importante, que é contrariar o tom securitista, securitário, histérico, populista, radical, com que o Primeiro-Ministro tem estado a adotar o discurso securitário, mimetizando o Chega, como já aqui dissemos mais que uma vez, provavelmente para tentar rentabilizar ou recuperar votos de eleitorado que poderá continuar a votar no Chega. Pronto, é um empenho que ele tem, mas achei muito importante a forma como Marcelo Rebelo de Sousa colocou a questão, de forma subtil, inteligente, usando a figura de Camões, o universalismo dos Lusíadas, para dizer, para lembrar o quanto nós somos fruto, nós portugueses, Portugal, somos fruto de imigração. Nós somos um país que nasceu de várias invasões, de uma mistura étnica que vai desde o sul da África até ao norte da Europa, de povos que desceram à Península Ibérica, que aqui se instalaram, se miscigenaram. Nós tivemos um império de 5 séculos em 5 continentes, onde em todos eles houve miscigenação. No Brasil, em África, na Índia, portanto, nas Oceanias, nós somos também fruto, e creio que em todas as famílias hoje há pelo menos um tio ou um avô, se não um irmão, que migrou para a Europa ou para os Estados Unidos ou para qualquer outro país, para o Médio Oriente. Há imensos portugueses a trabalhar no Médio Oriente. Portanto, o discurso histérico e securitário contra o imigrante, racista, xenófobo, o professor Marcelo Rebelo de Sousa aniquilou de uma forma muito inteligente, não dando gás nem lastro, é que o tom dele fosse misturado com a histeria de rua que está a assolar o discurso de Luís Montenegro e que é característico do discurso de André Ventura. Daí se calhar André Ventura ter ficado tão chateado
como ficou Com na o sua discurso. reação, que até chegou ao cúmulo de dizer que o Presidente não agradeceu aos polícias ou não elogiou os polícias, assim, uma coisa que eu não Que sei o que é que Ventura estava à espera de uma mensagem é de o início de ano. segmento eleitoral dele e, Sim, portanto, está bem, mas está... um Presidente é uma figura institucional, é a primeira figura do Estado, está a falar para o país. Claro. Mas vamos agora ao tema que foi muito garantidamente, não provavelmente, o tema da semana. Marta, escreveste um editorial que o Hélder Rosalino fez o óbvio ao desistir de ser secretário-geral do Governo. Achas que também o Governo fez o óbvio na gestão deste processo? Ou para ti é óbvio que um decreto de lei publicado a escassos dias de Rosalino assumir funções era um fato feito demasiado à medida? Sim, eu acho que o Governo geriu muito mal este processo desde o início, e o desde o início é desde julho, porque é em julho que sai o diploma que estabelece a orgânica deste novo órgão, desta secretaria, esta mega secretaria-geral que resulta da fusão de várias. E nesse diploma, o que dizia sobre o estatuto remuneratório de quem ia liderar esse órgão era que remetia para uma tabela, que era uma tabela relativamente semelhante à que é paga aos dirigentes da administração pública. E, portanto, nós de lá para cá não ficámos a saber mais nada e agora fomos surpreendidos com, uns 3 dias antes, penso, antes de sabermos que era Hélder Rosalino que o Governo queria para essa função, fomos surpreendidos com o facto de haver uma exceção para este cargo, que ainda por cima foi posto dentro do diploma da fusão da Secretaria-Geral do Ministério da Economia. Ou seja, eu quando comecei a ver aquelas notícias eu demorei um bocadinho a encontrar onde é que estava aquela norma, porque ela estava escondida dentro de uma coisa que é uma lei parcelar, é uma parte daquele todo. E, portanto, isto é uma coisa que fica sempre mal, que tem tudo para dar errado, é feito em cima do joelho, e é feito em cima do joelho com umas condições já por si só difíceis, porque ir justificar um salário de 15 mil euros na administração pública é sempre muito difícil, é quase uma tarefa inglória. Hélder Rosalino, não é que Hélder Rosalino não tenha as competências para o cargo, ele com certeza terá, e ele é um grande conhecedor da administração pública, ele foi secretário de Estado da Administração Pública no governo de Passos, portanto toda a gente se lembra que as medidas da administração pública eram centrais na política do governo daquela altura, e portanto Hélder Rosalino conhece a mecânica, tanto legislativa como operacional, da administração pública como à palma da mão, da frente para trás e de trás para a frente. Ele no Banco de Portugal desempenhou, enquanto administrador, teve o pelouro dos recursos humanos, portanto ele continuou ligado à questão da gestão de pessoal. Portanto, ele tem com certeza todas as qualidades para isso. Agora, ele não é propriamente uma pessoa muito conhecida, já vê para um eleitor comum ouvir falar que Hélder Rosalino vai liderar a Secretaria-Geral do Governo. Isto é tudo muito vago, porque é Hélder Rosalino. Quem é Hélder Rosalino? Ponto 1, para o eleitor comum. Secretaria-Geral do Governo, o que é isto? É um órgão novo, ninguém sabe. Ninguém sabe o que é que vai fazer. Exatamente, mas e é uma coisa de consumo muito interno. Mas achas que o problema é saber-se saber-se ou não saber quem é Hélder Rosalino e o que é que se vai fazer exatamente na Secretaria-Geral? Ou é mais o facto de estarmos aqui perante alguém que vai receber mais, vai ter um vencimento substancialmente superior ao do Primeiro-Ministro, inclusivamente também ao do Presidente da República? Isso também é outra questão. E o que questão. É que isso significa se isso não também é outra questão. Aí eu acho que existem duas questões. Tem havido cada vez mais pessoas a falar sobre a necessidade de haver uma revalorização dos salários da classe política, com o qual eu concordo. E nós temos tido várias provas de que se os políticos ganhassem mais, tivessem uma remuneração superior àquela que têm, hoje em dia nós tínhamos mais pessoas atraídas pelo cargo político do que temos, e tínhamos pessoas com... Políticos com mais qualidades, no com fundo qualidades, sim, com qualidades e que não se sentiriam excluídos da função. Pronto. Depois... Nitidamente estamos aqui a precisar de qualquer coisa que mexa com este tema.
Para além disso, existe uma norma que foi criada há uns anos atrás, que foi quando os governos começaram a perceber, ok, nós queremos pessoas incríveis para a administração pública com competências elevadas, temos que ir ao privado ou temos que ir buscar pessoas com qualidades e que têm salários de privado, como é que nós vamos fazer? E o como é que nós vamos fazer foi encontrar dessa forma. Existe a regra, existe um limite que é o salário do primeiro-ministro, mas existe uma regra que é violada e que legalmente pode ser violada, que existem exceções para esses casos. Só que essa regra hoje em dia já não chega. Hoje em dia já a política assumiu e o enquadramento moral e ético e estas questões assumiram uma importância de tal forma, ainda para mais quando são feitas desta forma trapalhona, como foi este caso. Mas o caso Paulo Macedo, há uns anos valentes, há 20 anos praticamente, sim. Também ele ia ganhar 20 e tal mil euros. Sim. E houve celeuma, ou seja, na altura também houve dificuldades para justificar esse salário. Portanto, eu diria, não sei se é uma questão de agora, e era isso que eu queria perguntar se achas que é uma questão que fica agora torna-se mais mediática, se quisermos, por causa do Chega, se calhar, porventura, ou por causa do Ventura, ou se achas que no fundo, quando há salários tão elevados, acaba sempre por haver polémica. Eu acho que há uma tendência para haver sempre polémica, acho que há uma sensibilidade muito maior hoje em dia a estas questões. Não é por acaso que nos últimos anos, por exemplo, se apertaram imensas incompatibilidades da classe política. Apertaram-se imenso, nós olhamos para a lei, parece que temos uma lei super blindada e a classe política não pode fazer mais nada senão aquilo. Agora, quem é que fiscaliza isto? Nós temos uma entidade da transparência que ainda não está em plenos, ainda não tem plenos poderes de funcionamento. Ninguém sabe hoje em dia se aquilo está tudo a ser cumprido. E nós, enquanto jornalistas, sabemos bem a dificuldade que temos para ter acesso a esse tipo de informação. Portanto, nós muitas vezes também temos leis que parecem muito bem feitas e são muito bem feitas, só que também muitas vezes elas, na verdade, não acabam por ter muitas fragilidades, ou de fiscalização, ou então às vezes em algumas questões como esta, que acabou por se pôr um teto, provavelmente para satisfazer uma opinião pública que pedia que houvesse aqui um limite, mas depois arranjou-se uma forma de violar esse limite, que era havendo exceções. Mas já depois de se encontrar a pessoa, Exato. Porque primeiro fez-se a lei, é isso. E depois de se encontrar, meio ano depois de se encontrar a pessoa para desempenhar o cargo, vai-se mudar aquilo que se tinha acabado de fazer há pouco tempo, porque em termos legislativos meio ano é um dia. Sim, mas o que eu estava a querer dizer é que há um enquadramento legal maior para permitir isto. O caso, por exemplo, do Presidente da Caixa Geral de Depósitos, o Presidente da TAP, são dois casos de gestores públicos que podem ganhar acima. A lei prevê, a lei geral do Estatuto do Gestor Público, prevê que eles possam ganhar acima do Primeiro-Ministro por operarem em mercados concorrenciais, não é? Mercados concorrenciais, porque senão ninguém é para aquela função, como é lógico. Portanto, há aqui uma lei que... E não faria sentido haver essa lei aplicar-se, por exemplo, a dirigentes da administração pública direta do Estado? Primeiro vamos subir o salário do Primeiro-Ministro. Para começar. O Primeiro-Ministro e todos os outros. Esse, não é? Eu acho que é essa a primeira coisa a fazer. O problema não é Rosalino ganhar demasiado, é o Primeiro-Ministro e o Presidente da República ganharem tão pouco face àquilo que é a realidade até no país, não é? Exato, exatamente. São José, Mário Centeno recusou, em nome do Banco de Portugal, assumir o salário de Rosalino e o Governo responsabilizou o Governador por ter ficado sem Secretário-Geral. Considera que Centeno fez bem ou acha que o Governador está ou quis fazer política a partir do Banco Central e tem razão o Governo nas acusações que faz ao antigo Ministro? De fundo estar a politizar a sua função. Deixa-me voltar um pouco atrás. É evidente que o problema de base disto tudo é a forma miserável como os políticos ganham em Portugal. Ganham mesmo pouco. O Primeiro-Ministro ganha pouco. O Presidente ganha pouco. Os Ministros ganham pouco. Os deputados ganham pouco, os presidentes da Câmara e os vereadores ganham pouco. Portanto, há décadas que o populismo tem feito erudir o valor salarial dos políticos e, como a Marta disse, hoje qualquer pessoa não, mas muitas pessoas que até gostariam de poder dedicar-se ao país e à causa pública e entrar na política, olham para o salário e pensam que querem constituir família, que têm responsabilidades familiares e que não vale a pena. Isso por um lado. Agora eu quero aqui também chamar a atenção para outra coisa. A Marta falou aí bem das alterações ao Estatuto de Gestor Público para permitir a concorrência com privados, e eu até volto a falar também do que falaste, do caso do Paulo Macedo,
quando foi para presidente da autoridade tributária, ou diretor, ou lá como é que ele se chamava. Uhum. Agora, neste cargo concreto, nós estamos a falar, isto não é nem um departamento público, nem uma entidade pública, ou uma autoridade pública como não são, ou seja, o secretário-geral do governo é criado para acabar com os secretários-gerais de uma série de ministérios, acho que só os ministérios de Soberania, Defesa, Administração Interna e Negócios Estrangeiros é que mantêm secretarias-gerais próprias. Autónomas. De resto, é tudo junto, unificado, para racionalizar, para poupar despesas, num organismo que é a Secretaria-Geral do Governo. Preciso chamar a atenção que este órgão continua a ser um órgão de tutela governativa. É um órgão que está na dependência do gabinete do Primeiro-Ministro e direta do Primeiro-Ministro. Como os secretários-gerais dos ministérios estavam, e estão os que persistem, na dependência direta do Ministro. Este senhor não ia ocupar um cargo equiparado ou equiparável a gestor público ou alto funcionário do Estado e da administração, como um diretor-geral de finanças. Não é nada disso, não é? Pronto. E por isso ainda mais anormal pareceu todo o processo como aquilo foi feito e o tipo de ordenado que lhe queriam pagar. Quanto ao que Centeno fez. Mas o ordenado era demasiado alto para a função? David, das duas uma. Ou o dele não é alto, ou então o do Primeiro-Ministro é baixo. Agora, se ele vai estar sob a chefia direta do Primeiro-Ministro e vai ganhar o dobro ou o triplo do Primeiro-Ministro, Exato. tu não vais querer aqui que eu esteja a ganhar mais que o diretor do jornal, não é? Quer dizer, eu não me importava, se quiserem oferecer-me eu até à vontade. Mas, não é assim muito racional, não é? Sim. Pronto. Embora lá está, com Paulo Macedo foi isso que aconteceu, não é? Que ele foi ganhar bem mais do que ganhava a Ministra das Finanças na altura. Eu estou aqui precisamente a fazer a separação entre um caso e outro. Paulo Macedo não dependia da tutela direta e do gabinete, não era um membro do Ministério das Finanças. Ele estava na autoridade tributária, tem autonomia. Sim. Este cargo não tem nenhuma autonomia. Sim, está Sim, na só faltava dependência direta do sentar-se no governo. Conselho de Ministros. Sim. Só faltava com este salário sentar-se no Conselho de Ministros, tendo em conta Pronto, o órgão quer que dizer, era. Até era mais ele, lógico. no fundo, vai para lá para quê? Eu posso estar a ridicularizar a coisa, mas para gerir economato, despesas do governo, compras para, para os ministérios, contratações de concursos para coisas diretas que os ministérios... Racionalizar recursos, que seria Quer provavelmente dizer, o que... por amor o de que Deus, Mas ele é ia uma fazer. coisa difícil de perceber para fora. Sim. Pois, mas é pá, pronto. Sim. O que isto é o dificulta que eu ainda acho. mais isso. Claro. Justificar. Sim, todo o processo acho que foi muito mal gerido. Agora, e eu acho bem que tenham sido unificadas as secretarias dos ministérios numa só secretaria-geral. Acho muito bem. E que essa racionalização de recursos seja feita. Mas sobre Agora o temos governador... que pensar, quer dizer, na relatividade das situações, e repito que é muito importante, secretário-geral do governo não é presidente da autoridade tributária, nem de TAP, não é isso. Mas sentando na pergunta, faz sentido o governador do Banco de Portugal recusar pagar o salário que já paga hoje em dia enquanto membro David, tanto enquanto faz que ele consultor da fez. administração? Sentido faz, porque ele fez. Se ele não o pudesse fazer... Não, eu não estou a perguntar se pode, eu estou a perguntar a sua avaliação política. Ele está a politizar a função? Não está? Não creio que seja propriamente politizar a função. Ele está, convenhamos, se há dois santos que não se cruzam, nem nunca se cruzaram, é o de Mário Centeno com Luís Montenegro. Vamos ser claros, não é? Mário Centeno foi ministro das Finanças de António Costa, numa época que até depois o Montenegro, quando ascende à liderança do partido, vai buscar o Joaquim Miranda Sarmento, que até era que tinha o cognome de Centeno. Não, mas é Rui Rio que vai buscar... Sim, está bem, mas vai buscar, mantém como, vai buscar para líder parlamentar, ou mantém o Miranda Sarmento, que era conhecido como o Centeno do PSD, não é? Pronto. E, portanto, também não nego que Centeno, dentro daquilo que se diz e que se lê nas estrelas
de que ele quer ser candidato à presidência. Eu digo lê-se nas estrelas porque ele ainda claramente ainda não o assumiu, não é? Portanto, nós interpretamos Não fecha a pequenas porta. frases dele para dizer que ele quer. Há muita gente que quer que ele seja, dele ainda não ouvimos nada. E, portanto, é natural que ele, nesse propósito, queira marcar posição. Ele sempre foi muito interventivo como presidente do Banco de Portugal. Eu sempre achei que ele era o presidente do Banco de Portugal, que eu tenho a memória, que mais falou, que mais explicações deu, que mais orientações deu. Mesmo no tempo do Costa, ele intervinha a dizer, a chamar a atenção para as coisas. Portanto, é um pouco o perfil dele, acalentado se calhar com esta putativa intenção de vir a ser candidato. Agora, que é legítimo, o que ele fez é legítimo. Quem eu acho que meteu o pé na argola foi o governo, de facto, Eu, de qualquer fazer, forma, não só a gostava... forma como fez tudo, como querer pagar. Quanto é que era? 15 mil. São quase 16 euros. mil, são 15.900 e tal, Sim, portanto são quer 16 dizer, mil. ó, meus São 16 amigos, os amigos, quer dizer, o primeiro-ministro Mas ganha ficou o quanto? número que ficou Mas foi eu- 15 mil, Exato. embora O arredondando seja primeiro-ministro, 16 mil. só para as pessoas que estão a ouvir ficarem com a percepção, o primeiro-ministro ganha quanto? 5.800. Cinco e depois, Bruto. Sim, bruto. Bruto. Mas estamos a falar brutos Sim, em sim, todos Tudo os em brutos, casos. está bem, está bem. Em todos os casos. Sim. Não, mas o deixa-me só aqui primeiro-ministro acrescentar aqui ganhar uma em bruto coisinha. 5.800, quer dizer que na prática recebe pouco mais de 3 mil ou só 3 mil, não é? Ser Salário, primeiro-ministro sim. por 3 mil euros. Eu só queria acrescentar uma coisa. De facto, Centeno não perdeu a oportunidade, mas eu gostava de uma informação mais detalhada sobre a cláusula que ele invoca do BCE que Isso impede. sim. Acho que valia O a pena. financiamento monetário Sim, aos Estados. acho que valia a pena dizerem-nos qual é que é a muito- norma, a lei, onde é que é, está, para nós vermos preto no branco exatamente Vamos isso. tentar fazer isso. É chegado o momento de passarmos ao público e notório desta semana. Marta, começo por ti. Olha, eu ainda tenho a ver aqui com o caso Rosalino e Centeno, porque naquela guerra na segunda-feira passada que acabou com o comunicado do governo a dizer que Rosalino tinha mostrado indisponibilidade para assumir a função, e foi o melhor que ele fez, porque realmente ele não ia ter condições para assumir. Há uma frase final no comunicado do governo que é muito reveladora deste clima de tensão entre Luís Montenegro e Mário Centeno, que é, e passo a ler, a citar exatamente, é: o Banco de Portugal continuará a suportar o vencimento atual do Dr. Hélder Rosalino. É uma coisa do género, toma lá, agora são vocês que pagam, não queriam pagar, agora ficam vocês a pagar porque ele já não vem. É um bocado quem diz é quem o é. E é uma resposta, não nos podemos esquecer que há cerca de 2 semanas Montenegro dizia que Centeno era o único a ter a visão que tem sobre as previsões macroeconómicas, no fundo, a dizer... Centeno está a dizer que vamos ter déficit, mas todas as outras entidades do FMI, a Comissão Europeia, dizem o contrário, e inclusive o Governo diz o contrário. Portanto, parece-me ser claramente aqui uma arena política aqui entre Mário Centeno, Sarmento e Montenegro. São José. Pois o meu é uma boa notícia, é a concretização de uma medida que já foi tomada, creio que em 22 ou 23, pelo governo de António Costa. Foi lançada nessa altura, creio que 23. E agora, em janeiro deste ano, 25, vai começar a funcionar o sistema de distribuição de medicamentação hospitalar nas farmácias de bairro, de proximidade. Aderiram já a este sistema 1.800 farmácias para a distribuição de medicamentos ou de substâncias medicamentosas que até agora tinham que ser levantadas nos hospitais, de 150 substâncias ou medicamentações. Isto é bom porque as farmácias é uma entidade, uma instituição de proximidade das comunidades que poucas vezes valorizamos, mas que mostraram a importância, por exemplo, quando começaram a assumir o processo de vacinação. As farmácias acompanham os idosos, levam remédios a casa. Portanto, é mais uma função de proximidade que evita que pessoas doentes a fazer tratamentos oncológicos, por exemplo, tenham que se deslocar, às vezes quilómetros, Não, a às um vezes hospital. largas dezenas de quilómetros ou 100 quilómetros. Às vezes quilómetros, muitos quilómetros,
para ir levantar a medicação que toda a gente sabe que eles têm que tomar, que já tudo diagnosticado. Portanto, é diagnosticado nos hospitais e os hospitais passam a encaminhar para as farmácias de proximidade. Isto é serviço comunitário, isto é proximidade, isto é cuidar do bem-estar das populações. Portanto, é uma medida que levou 2 anos ou 2 anos a implementar, mas ainda bem que vai entrar em velocidade cruzeiro em 1800 farmácias a nível nacional. Terminamos o programa com uma boa notícia. Fechamos então aqui. Obrigado pela sua companhia e marcamos encontro para a próxima semana. Até lá. Até para a semana. O público fica no ouvido.